Olha, tá reverberando aqui. Paz, pessoal, obrigado. Você pode aplaudir esse grupo de música maravilhoso. Que bênção, irmãos. Rapaz, é tão bom, né? Você ser tangido pelo Espírito, né? Ser conduzido pelo grupo de música e poder preparar o ambiente para aquilo que Deus vai fazer. Eu sei que você já falou com quem está perto de você, mas diga assim para ele: agora, não me aperrei mais não. Amém? Foi o que ele disse. Ficou calado? Então se ele ficou calado é porque ele vai te aperrear ainda. Amém. Tem alguém que está nos visitando que não recebeu o presente? Levanta a mão. Não? Todos receberam? Que bênção. Então, sejam bem-vindos ao nosso culto da família desse sábado. Eu pensando sobre o que ministrar ao longo dessa semana, Deus me instruiu a falar sobre o Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo. E eu creio, queridos, nessa noite que Ele vai nos conduzir em paz, em alegria, e Ele vai nos guiar aqui nessa noite, amém? Eu creio que a unção de ensino, ela vai estar operando aqui nessa noite, mas eu quero já te deixar com expectativas que talvez não dê tempo de terminar hoje. Olha para seu vizinho e diga: se não der tempo, você vem no culto de amanhã. Amém? Deus me deu a palavra tanto de hoje quanto de amanhã, e eu creio que uma vai complementar a outra, e eu creio que, se possível, a gente pode avançar, né, com esse assunto até amanhã. Queridos, em culto de família, não coloca meu tempo ainda, nós gostamos de indicar livros também sobre família. Então, existe esse livro aqui, ó, O Propósito da Família, do pastor Luciano Subirá. E esse livro ele é maravilhoso, ele nos traz instruções sobre a visão de Deus para a família, né? Eu já li muitos livros, inclusive alguns livros, né, sobre família. Mas dos que eu li sobre família, esse foi o melhor que eu já li. Eu quero mesmo indicar para você nessa noite. Sabe, às vezes nós pensamos assim: mas pastor, para que eu comprar um livro? Eu já estou na igreja, já estou ouvindo a palavra, eu já estou fazendo rema, 3 dias na semana no rema, 2 anos de aula lá no curso. E ainda assim eu preciso comprar livros. Sabe, irmãos, quantos aqui se alimentam, naturalmente falando? E quantos se alimentam todos os dias? E quantos se alimentam mais de uma vez por dia? Quantos se alimentam mais de 3 vezes por dia? Eu não vou aumentar não, para o pessoal não ficar com vergonha agora. Mas, sabe, queridos, da mesma forma que nós nos alimentamos naturalmente, precisamos nos alimentar espiritualmente. Eu sei que nós temos a Bíblia, e a Bíblia é o nosso manual de instrução. Diga: eu tenho um manual para saber como funcionar. Isso é maravilhoso, não é não? Estar aqui e termos um manual para nos ensinar como funcionar é maravilhoso. Eu sei que você tem o hábito de ler a sua Bíblia. Terminamos há poucas semanas, o nosso plano de leitura de 100 dias na palavra. Quem concluiu o plano aqui? Eu sei que a irmã Sofia, Elma, a irmã Adriana, mais alguém? LN, a irmã Adriana, Bia, a irmã... Mais alguém? Anderson. Na próxima você pode pegar junto conosco e também fazer parte desse projeto. E eu sei que nós lemos, a Bíblia toda em 100 dias. Foi maravilhoso, fomos muito enriquecidos. Mas eu quero mesmo incentivar e tirar um tempo antes de começar a ministração para te incentivar a ler. Diga: ler. Diga: quem lê, sabe. Quem lê, irmãos, tem conhecimento. Quem lê vai entender a vontade de Deus para a tua vida. E eu quero incentivar você a desenvolver o hábito pela leitura. Pastor, mas eu sou preguiçoso para ler. Então você pode começar pelos fininhos, ó. Amém? Se num desse daqui, irmão, fininho assim, você tiver preguiça de ler, venha que a gente põe as mãos sobre você. Amém? Para a gente expulsar esse espírito de preguiça. Mas esses livros, queridos, esse material que nós temos no Verbo Shop, sabe, às vezes as pessoas pensam: não, está vendendo livro para ganhar dinheiro. Sabe, irmãos, que um livro desse pode mudar a tua família? Pastor, mas eu nem sei quanto é, eu acho que é caro. Irmão, caro é ignorância. Amém? Se a gente terminar o culto aqui e for lá no Verbo Café, você pode ir, amém? Não vai deixar de comer também não. Mas você vai lá no Verbo Café, ou às vezes alguém sai, vai num restaurante, em algo assim. Queridos, nós nos vamos gastar. E às vezes a gente gasta, irmãos, e no outro dia aquilo que a gente gastou vai embora. Literalmente. Não é assim? O que ficou daquele de proveito para nós? Talvez uma experiência ali naquele momento, um prazer de comer aquilo que a gente gosta muito. Mas, queridos, não fica, não permanece. Mas verdades que nós podemos aprender lendo um livro desse pode mudar a nossa vida e a vida da nossa família. Eu sei que nós temos uma igreja que lê, Nós inclusive, temos um pedido recente do Verbo Shop. E eu sei que nós temos pessoas que leem, que estão envolvidas com a leitura, mas nós queremos mesmo te incentivar a ter o hábito de ler.
Diga hábito. Criar uma disciplina, irmãos. Ah, pastor, eu não consigo. 5 minutos por dia. Daqui a pouco você vai com 10, com 30, com 40. Eu estou lendo novamente esse livro aqui, ó. Planos, propósitos e práticas. E está bem dentro do que nós vamos ministrar hoje e amanhã. E eu fico vendo, né? Ontem eu peguei ele assim e numa tacada só li 60 páginas antes de começar a trabalhar. E eu fico pensando, queridos, aí você diz, eita pastor, 60 de uma vez, 60 de uma vez. Mas eu não comecei com 60. Eu comecei com menos. Né? Talvez você não tenha tantos livros, né? Eu tenho uma irmã aqui que ela gosta muito de ler, né? E nós conversávamos semana passada, quantos livros o senhor tem, pastor? Eu disse, rapaz, uns 300. Aí ela disse, tá vendo, né? Falando para o outro irmão, tá vendo, eu posso ter muito livro mesmo. Mas sabe, queridos, eu não comecei com 300, comecei com 1, com 2, né? Desenvolvi o hábito pela leitura, lendo gibi. Amém? E é maravilhoso, irmãos, vai te enriquecer. Vai fazer você conhecer o teu propósito, o teu plano de Deus para a tua vida. Vai fazer você conhecer quem é Deus. Então eu quero incentivar você a sair da zona de preguiça espiritual com relação à leitura e investir tempo orando, irmãos. Isso vai trazer crescimento para a tua vida. Isso vai te fazer avançar e crescer em Deus. Amém? Então você pode passar lá no Verbo Shop. O propósito da família é o primeiro que eu quero indicar nessa noite. Segundo é planos, propósitos e práticas. Vamos falar sobre esse assunto. O outro é aprendendo a fluir com o Espírito de Deus. Livreto aqui, ó, maravilhoso também do irmão Reagan. O próximo, que esse deve ser um livro de cabeceira, né, teu. Como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Amém? Então são livros com verdades poderosas que vão te ajudar a compreender aquilo que você está ouvindo, aprendendo e expandir o conhecimento acerca de um assunto que nós podemos abordar na igreja de uma forma rápida, em 40, 50 minutos de ministração. Mas um livro desse ele vai fazer você aprender mais, entender verdades da palavra e desenvolver a tua vida com Deus. Amém? Você pode curvar a tua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti nessa noite pela oportunidade que temos de nos expor à Tua palavra e à Tua unção nesse lugar. Como filhos obedientes, Senhor, nós queremos compreender a Tua vontade sobre a nossa vida, queremos ser conduzidos por Você, dependemos do Teu Espírito, temos expectativas nele e no agir dele sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abre tua Bíblia, queridos, comigo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Se você está aqui, diga, eu vou para o céu. Amém, é só isso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, palavras de salvação. Amém. Olha que coisa interessante, irmãos. O apóstolo Paulo, né, ele escrevendo para uma igreja, e é interessante porque essa primeira carta de Paulo para a igreja de Corinto, ele escreve a carta principalmente para ajustar coisas erradas naquela igreja. A igreja de Corinto foi aberta por Paulo, né, ele passou um tempo naquele lugar, saiu, deixou líderes naquele lugar, a igreja foi crescendo, e com o passar do tempo, chega notícias para Paulo de como aquela igreja estava, de coisas que estavam acontecendo de errado, situações. E Paulo escreve a primeira carta, entre um dos principais motivos, para corrigir erros naquela obra, naquela igreja. Situações de contenda, de confusão, de falta de andar em amor uns com os outros, né? E falando sobre um tipo de homem, e esse homem aqui é ser humano, ele fala de um homem natural. E nós entendemos, lendo a palavra de Deus por meio dessa e de outras passagens, que esse homem natural aqui é aquele que não tem aliança com Deus. É aquele que ainda não creu em Jesus e o fez Senhor e Salvador da sua vida. Eu não estou falando de religião, nem estou falando de placa de igreja. Eu estou falando sobre crer em Jesus e decidir entregar a vida para Ele. Amém? Diga, repita comigo. Nascer de novo. Isso não tem a ver com igreja, apesar do que muitas pessoas pensam.
Amém? Eu não estou dizendo que quem nasce novo não deve congregar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que você pode estar na igreja e não nascer de novo. Amém? Mas o homem natural, ele diz que ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, certamente, talvez você conheça alguém, quando... Eu me lembro, a Adriana já citou esse exemplo aqui, ministrando outras vezes. Ela ia para a igreja, não se converteu, não decidiu entregar a vida a Jesus. Eu não ia para a igreja com ela, na época, né, nós éramos namorados. E eu era uma pessoa extremamente contra crente. Contra pastor, contra crente, contra esse tipo de coisa. Eu desci o cacete mesmo. E é interessante porque eu ia para a casa dela e ela colocava lá um DVD diante do trono. Né? E aí, preciso de ti, DVD preciso de ti. E aí ela estava lá, eu vim assistindo aquele DVD, aquele negócio maravilhoso, ela lá chorando, e eu sem entender nada, porque ela estava chorando. E aí daqui a pouco, no meio do DVD, eu acho que era Ana Paula Valadão, estava cantando a música. No meio da música ela para e começa a orar em outras línguas, adorando ao Senhor por meio da oração em outras línguas. E eu olhei para aquilo e comecei a rir. E eu ria e disse, tá doida, e não sei o que, Por quê? Porque o homem natural, sem o Espírito Santo habitando dentro, ele não conhece das coisas do Espírito. Ele vai olhar para coisas espirituais e vai dizer, isso é loucura. Ele vai pegar a Bíblia, vai ter o conhecimento, vai saber o que está escrito, mas não vai conseguir compreender a totalidade do que Deus está falando. Da verdade que está por trás da palavra, do poder que existe por trás da palavra. O homem natural, o ser humano que não nasceu de novo ainda, ele vai olhar para a fé, para coisas da palavra, e ele vai dizer que isso é besteira, isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Ou de pessoas incultas. Por quê? Porque ele não pode compreender as coisas do Espírito. A Bíblia fala de um homem chamado Nicodemos que chega até Jesus, e Jesus diz, rapaz, você precisa nascer de novo. Então, o homem natural, ele não compreende. Mas o contrário do homem natural, ele fala aqui de um homem espiritual. Quem é esse homem espiritual, irmãos? O homem espiritual, em outro momento, ele vai falar também de um homem carnal. Quem é o homem carnal? É aquele que nasceu de novo e anda na prática do pecado ainda. Pastor, isso é possível? É possível. Porque quando nós nascemos de novo, o que foi mudado foi o nosso espírito. Mas a nossa mente, a nossa carne não se converteu. Então, se eu não renovar a minha mente pela palavra, se eu não estiver cheio do Espírito, eu vou andar segundo a carne mesmo tendo nascido de novo. Mas aqui ele fala de um outro tipo de pessoa. Ele fala do homem espiritual. Do ser humano espiritual. Aquele que nasceu de novo e anda no Espírito. Diga, anda no Espírito. E aí ele diz que esse tipo de homem que anda no Espírito, esse ser humano que é espiritual, ele vai saber julgar todas as coisas. Diga, julgar todas as coisas. Mais uma vez. Queridos, esse julgar todas as coisas aqui, não é no sentido de você olhar de uma forma errada para uma situação, ou para a vida de alguém, ou estar julgando a vida de alguém, ou vendo como alguém, né, se comporta. Amém? Esse julgar aqui é discernir. No original grego é examinar, investigar, analisar cuidadosamente cada assunto ou cada questão. Era a palavra que era usada no sentido forense, literalmente, quando se investigava algo natural. Então a Bíblia diz, queridos, que aquele que é espiritual, ele vai ter o cuidado de examinar, de investigar, de discernir todas as coisas. O que são todas as coisas? Todas as coisas. E o tema da administração dessa noite é qual o plano? E o que é que tem a ver, pastor? Tudo isso com um plano. Tem tudo a ver, porque Deus tem um plano para a tua vida. Provavelmente você já ouviu essa frase muitas vezes, né? Isso é um jargão evangélico, um jargão gospel. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano para a vida de todo mundo, irmão. Não é só para a tua. Amém? Mas Ele tem para a tua também. Eu falava na live dessa semana, em um dos dias, sobre planos e propósitos, né? O que está aqui nesse livro, né? Eu dei uma pincelada bem rápida. E é interessante, queridos, que todos nós estamos no mundo com um propósito. Diga, todo ser humano na face da terra tem um propósito nessa terra. Que propósito é esse? Servir a Deus. Ter comunhão com Deus.
adorar a ele. Foi para isso que o homem foi criado. Então todo ser humano na face da terra foi criado para isso. Independentemente se ele é crente, se ele é judeu, se ele é budista, se ele é muçulmano, se ele é católico, se ele é um bandista, não importa. Todo ser humano foi criado para adorar a Deus, ter relacionamento com ele e servir a ele. Todo. Esse é o propósito de vida de toda pessoa sobre a face da terra. Diga o propósito. Agora, dentro desse propósito que Deus tem para todo mundo, porque Deus criou o homem para isso, esse é o propósito da criação do homem, ter relacionamento com ele, servir a ele, adorá-lo. Dentro desse propósito existe um plano ou um chamado. Agora, esse plano e esse chamado, ele é individual para a tua vida. Diga individual. Cada um tem um, irmãos. E a Bíblia diz que Deus repartiu os dons, os chamados, no corpo, a cada um como lhe apraz. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 12 que ele colocou cada membro do corpo segundo lhe apraz. Então cada membro no corpo tem um chamado. Cada pessoa que nasceu nessa terra tem um chamado. Muitos não vão nem descobrir. Então, citando uma frase que eu ouvi há algumas semanas e eu achei bem interessante, ele disse assim, o palestrante: nesse auditório aqui, certamente tem escritores que nunca vão escrever livros. Tem médicos que nunca vão exercer a medicina. Tem advogados que nunca vão exercer a advocacia. Por quê? Porque são chamados para algo, mas não sabem que são. O homem natural, irmãos, ele muitas vezes, ele vai andar e ele vai fazer a sua vida, levar a sua vida, segundo aquilo que ele próprio acha, segundo aquilo que ele acha, segundo aquilo que ele aprende. Quantas e quantas pessoas você conversa com ele assim, qual é o teu plano de vida? Não sei. Eu vou trabalhar, comer, crescer, morrer, reproduzir e morrer. Tá, mas qual é o teu plano de vida? O que é que te move? Né? Os coaches poderiam usar algumas expressões desse tipo, né? O que é que te motiva? Né? Deixa eu te dar uma chave. Sabe, naturalmente, muitas pessoas, elas não sabem o que foram chamadas para fazer. Então elas vivem suas vidas, como diria a música de um cancioneiro popular, deixando a vida levar elas. Né? E ainda canta, deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Por quê? Porque eles não sabem por que estão aqui. Eles não compreendem. Mas cada ser humano na face da terra nasceu com um chamado. E esse chamado é para cumprir o propósito maior, que é servir a Deus, que é amar a Ele, que é adorar a Ele. Cada um. Então, cada um de nós tem um plano traçado. O escritor aos Hebreus, falando acerca disso, ele chama de carreira. Ele diz, cada um de nós temos uma carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Cada um de nós temos uma carreira, um plano, um chamado. E ninguém pode viver o plano que Deus tem para a tua vida por você. Agora, o plano que Deus tem para a tua vida envolve tua família. Você não vai vivê-lo sozinho. Ele é individual, mas ele é cumprido na coletividade. Então, a primeira coisa que eu quero despertar em você nessa noite é: qual o plano? Pergunte a Deus o que Ele quer para você. É a primeira coisa que eu quero tratar com você nessa noite. Diga, eu preciso entender o chamado ou plano de Deus para a minha vida. Certo? É a primeira coisa. Ah, pastor, eu não sei. Pergunta àquele que te deu o plano. Aquele que te deu o plano quer te ensinar como é o plano. Ah, pastor, eu já perguntei, não descobri ainda. Então continua servindo a Ele que você vai descobrir. Fica tranquilo, não fica ansioso, preocupado, desesperado. Não, mas enquanto você faz, enquanto você vive, enquanto você o adora, enquanto você o serve, você descobre. Sabendo o plano geral, ou o teu chamado geral, agora nós precisamos entender como cumprir esse plano. Porque, queridos, Deus ele não dá o plano todo. Ele pode te dizer, eu te chamei para ser empresário, eu te chamei para ser
advogado, eu te chamei para ser profeta, eu te chamei para ser evangelista, eu te chamei para ser músico. Não sei. Deus, ele vai te dizer. Ele vai te ensinar. Como é que eu descubro? Perguntando, vendo o que te motiva, vendo que você faria a vida toda sem receber nada em troca, entendendo, começando a perceber características na tua vida que tem a ver com o plano que Deus tem para você. Mas eu não sei o plano, então olhe para a sua vida. O que te motiva? O que te chama a atenção? O que te deixa indignado, que você acha que foi chamado para resolver? Provavelmente essas coisas têm a ver com o plano de Deus para a tua vida. Mas aí Deus te dá um insight. Tá, é isso. E aí você, uau, esse dia é maravilhoso. Porque no dia que nós descobrimos, irmãos, nós sabemos como nos conduzir para cumprir aquilo. Se eu disser assim para você, olha, tem uma placa, né? Eu estava vindo para cá e aqui na Agamenon o pessoal estava mudando algumas placas de sinalização. Hoje à tarde. E aí já parou para pensar que se nós seguirmos as placas, nós podemos chegar mais rápido em um lugar? Antigamente não tinha GPS, né? Então a gente seguia placas. Ou pegava um guia 4 rodas para dirigir, né? E descobrir como chegar em algum lugar. Eu não estou entregando minha idade não, amém? Fica tranquilo. Eu só tenho 41 anos, amém? Então tá tranquilo. Mas eu me lembro desse guia 4 rodas. Mas é seguro seguir as placas, as direções. É seguro seguir o GPS. É ou não é? É. Então Deus vai dizer o fim e ao longo do caminho Ele vai nos revelando o plano completo. Ou o passo a passo desse plano. E isso envolve você e sua família. E no meio dessa caminhada, muitas vezes, nós não vamos saber o que fazer. Quem aqui já assistiu a algum filme que aí está lá todo mundo e eles se metem numa situação que é bem difícil? E aí daqui a pouco está um grupo, aí aquela pessoa que está lá se vira para o líder daquele grupo e diz, qual o plano? Talvez na sua vida você já se encontrou numa situação dessa. Né? Em que alguém virou para você e perguntou, qual o plano? O que é que a gente vai fazer agora? Como agir agora? Como sair dessa enrascada agora? E que eu vou te dizer, irmãos, vão ter momentos na nossa vida que nós não vamos saber o que fazer. Então deixa eu aliviar você. Se você já em algum momento da sua vida, você se encontrou em uma situação em que você não sabia o que fazer, bem-vindo ao time. Você não está só. Olha para seu vizinho que você não está só. Olha para quem está do outro lado que você não está só. Então não se ache incapaz ou não se ache que você é menor do que o outro. Não. Vão haver momentos que nós vamos parar e vamos dizer, meu Deus, qual o plano? O que é que eu faço agora? A Bíblia fala sobre um homem chamado, olha, um homem, vamos entender aqui uma história bem rápida. Você concorda que se Deus chama alguém, não é qualquer um que chamou? Você concorda que eu posso te pedir para fazer alguma coisa, mas se o próprio Deus pede para você é diferente? Mesmo que eu tenha sido guiado por Deus para chamar você para fazer aquilo? Você chega para você e digo, rapaz, eu preciso que você comece uma igreja no Maurício de Nassau. Vou usar um exemplo meu, tá? Meus erros. Vou usar meus erros. Você que já conhece a história, mas tem gente nova que talvez não conheça. Vou usar meus erros. Deus chegou por meio da minha liderança, que eu servia a ele era meu supervisor, então, se eu creio que ele é guiado por Deus, eu creio que se ele está falando, é Deus me conduzindo. Alô? E se eu estou servindo a ele é porque eu acredito nisso, porque eu não posso servir a alguém que eu não creio que ele está sendo guiado por Deus. Se ele não está sendo guiado por Deus, eu não vou servir. Tudo bem? E aí ele chegou para mim e diz assim, rapaz, eu preciso que você comece uma igreja nova em Caruaru. E o que foi que eu disse para ele? Tu tá doido. Tá vendo? Já tem 5 igrejas, a outra fomos nós que abrimos lá no Chique Chique. Não vou começar outra igreja não, rapaz. Rapaz, começa a igreja, nós vamos ir apoiar, o ministério está com você, a gente vai começar outra igreja. Não. Não, ele disse, então faça o seguinte, ore. E aí eu disse, tá certo, eu vou orar. E aí saí, algum tempo depois ele ligava para mim, e aí? Não. Reuni os auxiliares na época, fomos até o monte e disse, olha, Rosilon falou isso, vamos orar aqui. Nós oramos, falamos acerca daquilo, mas dentro de mim eu não queria. Entende? E aí passou-se mais algum tempo, ele veio ministrar lá na igreja, aí ele disse, e aí? Já achou o lugar? Eu disse, tu tá doido? Não!
Tu ainda está pensando nisso? Rapaz, vai, eu estou dizendo. E eu passei mais um mês orando, 3 meses depois, o próprio Deus falou comigo. Agora, Deus já tinha falado. Alô? 3 meses depois da primeira conversa, um homem chega, aperta na minha mão, um homem que nunca me viu, que não me conhecia. Eu estava no restaurante, eu, Adriano, pastor Rob e Érica. Esse homem chega com outro grupo, com outro casal de auxiliares que eu tinha deixado para cuidar dele durante um evento que estava acontecendo na nossa igreja. Esse homem chega, pega na minha mão e diz: o ministério lhe fez um pedido e você está inquieto, pensando se é para fazer ou não. Deus está dizendo: você precisa ficar, você vai abrir. Você vai fazer o que o ministério lhe pediu. Naquele momento eu sabia que não era só o convite do meu supervisor, que por dentro eu já sabia o que era para fazer, e eu sempre pregava que ele estava trazendo a direção para a minha vida, que ele estava sendo guiado por Deus, mas naquele momento eu não quis ceder, porque não era algo que eu queria fazer. Eu não sei se isso acontece com você, comigo acontece. Eu sei que é para fazer, existe uma nota no Espírito por dentro, vamos falar sobre isso daqui a pouco se dá tempo. Mas existe uma nota por dentro, é para fazer. Mas eu não queria fazer, porque eu não queria sair da zona de conforto. Eu estava muito confortável onde nós estávamos. Tem algumas pessoas que congregavam conosco lá na vila na época. Era muito confortável para a gente. Estava tudo funcionando bem. Estava tudo crescendo, estava tudo avançando. Não, para que esse negócio? Não. Um dia se eu sair daqui eu só vou para outro lugar. Para outro estado, para outra cidade, para outra nação, sei lá. Não, vou sair daqui não, tá bom demais. Mas eu sabia o que era para fazer, agora percebe. Desde a primeira vez já era Deus falando. Desde a primeira vez eu já tinha falado por meio dele e dentro de mim. E eu passei 3 meses resistindo, porque eu não queria sair da zona de conforto. Talvez você nunca tivesse vindo aqui se eu tivesse resistido mais. Mas glória a Deus, porque Deus perdoou a minha ignorância. E Ele foi misericordioso comigo. Mas percebe o que é que eu quero te mostrar? Eu só tomei a ação quando eu tive uma convicção natural, porque espiritual eu já tinha. Mas quando eu tive uma convicção natural de alguém chegar para mim e dizer aquilo. Eu poderia ter acelerado o que Deus tem para esse lugar em 3 meses. Mas eu atrasei por 3 meses. E Deus não volta o tempo que passou. Mas Ele pode acelerar o presente em 3 meses. Em 3 anos. Amém? E é interessante porque quando Deus falou aquilo, eu já sabia que era para fazer. E por que você usou esse exemplo, pastor? Porque eu estava falando, né, quando alguém natural fala conosco é uma coisa, mas quando a gente tem convicção que é Deus, e essa convicção vem primeiro por dentro, é diferente. Quer ver um exemplo? A Bíblia chama Deus chama um homem chamado Moisés. E é interessante porque Deus pega aquele homem, chama aquele homem resiste, não quer. Deus traz ajuda para aquele homem, levanta alguém para estar com ele, porque a visão é dada a um, mas nunca é posta em prática sozinha. Essa igreja não está aqui por causa de Chilton, nem de Adriana, essa igreja está aqui por causa da tua vida, por causa de você. E aí, queridos, quando ele vai até Faraó, você conhece a história toda, o coração de Faraó, ele fica endurecido, ele não libera o povo, vem uma praga, vem outra, vem 10 pragas naquele lugar. Até que de fato aquele povo sai daquele lugar. Então o que parecia ser motivo de festa, irmãos, se tornou um pesadelo. Por quê? Porque agora Moisés e mais aproximadamente 2.500.000 pessoas saíram de um lugar, caminhando no meio do deserto. Quando olha para trás, vem o inimigo. E o que eles têm à frente? O mar. Em outras palavras, não tinha para onde correr. Era aquela velha história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Agora, você concorda comigo que eles estavam fazendo a vontade de Deus? Vamos lá, ajuda o pregador. Você concorda comigo que eles estavam fazendo a vontade de Deus? Vamos lá, tudo bem? Você concorda comigo que eles estavam ali cumprindo aquilo que era o plano de Deus para a vida daquele povo, daquela nação de Israel? Você concorda comigo? Você concorda comigo que Moisés, o líder, aquele que estava na frente, estava fazendo a vontade de Deus para a vida dele? Vamos lá, me ajude. Sim ou não?
Mas mesmo assim, diante de tudo isso, chegou um momento que ele parou, só tinha água e o inimigo atrás. Então ele disse, ou vai ou racha. Agora, imagine você estar à frente, conduzindo aquela multidão, e todo o povo diante daquilo pensar, tá, e agora? Qual o plano? Né? Tem uma história que o povo conta, que existe uma máquina chamada cronovisor. Quem já ouviu falar disso aqui? Pronto. O irmão ali já sabe do que eu vou falar então. Né? Eu não creio nisso, tá? Apesar de eu já ter visto algumas imagens desse negócio. Mas eu não creio que é do jeito que as pessoas falam. E diz que essa máquina é possível você voltar e ver coisas do passado ou do futuro. Né? E tem lá filmagens, né, de coisas do passado que aconteceram há milhares de anos e não sei o quê. E que na época nem tinha câmera fotográfica, né? Coisa do tempo de Jesus, coisa do futuro. Enfim, eu já vi esse tipo de coisa. Eu sou curioso para algumas coisas. Mas é interessante porque se existisse essa máquina, de verdade, ela fosse de verdade, e nós pudéssemos voltar no exato momento que está lá Moisés, aquela multidão atrás deles, e o povo do Egito vindo correndo atrás dele, eu acho que certamente o povo diria, estamos lascados. Lascado não é palavrão não, viu, irmão? Descansa teu coração, tá certo? Isso é religiosidade. Eu acho que aquele povo diria assim, rapaz, está todo mundo aqui em apuros. Ele não diria lascado porque ele não era nordestino, né? Mas ele diria, agora acabou-se. Não tem mais jeito não. O homem natural, ele não vai compreender as coisas do Espírito. Eles estavam fazendo a vontade de Deus. Um homem guiado por Deus. E chegou um momento que eles não sabiam mais o que fazer. Isso nos mostra que na nossa caminhada em Deus, mesmo estando fazendo o que Deus quer, descobrindo o plano maior, no processo do cumprimento daquilo, vão ter momentos que nós não vamos saber o que fazer. E nesse momento a gente precisa parar e perguntar, Senhor, qual é o plano? O que é que eu vou fazer agora? Como é que eu saio dessa enrascada aqui? E a Bíblia diz que Deus traz uma direção, diga direção. Então diga, sempre haverá uma direção. Sempre haverá uma direção. Jesus falando acerca do Espírito Santo, e agora eu estou falando para pessoas espirituais, que já nasceram de novo, que andam na palavra. Para aquele que é espiritual, que discerne bem a tudo, vai discernir o Espírito Santo falando. Ah, pastor, então quer dizer que quando o seu supervisor falou que o senhor estava na carne, foi? Mais ou menos. Deus falou e eu não reagi logo, né? Não disse sim na hora. Mas veio a direção, e a direção foi, pegue esse cajado aí e toque na água. Agora vem cá, irmão, fala a verdade comigo. Vamos pensar, se fosse tu. Queridos, a gente poderia até obedecer, mas na mente vinha logo, isso é na minha cabeça. Né? Porque se fosse uma voz audível falando, a gente iria crer. Se fosse um irmãozinho do reteté que gira no manto, que cai na unção, que viesse falar para a gente iria fazer. Se fosse aquele pregador famoso, a gente vê na internet, né? A gente iria aceitar. Mas se fosse só uma palavra por dentro, como é que a gente reagiria? Porque nós queremos ser guiados pelos sentimentos, pelas emoções, pela mente. Mas nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito. E a forma que ele vai nos guiar depois da palavra, primeiro ele vai nos guiar na palavra. Então você precisa saber a vontade de Deus que está na sua palavra. Mas depois ele vai nos guiar por dentro, por meio do testemunho interior. Você vai ouvir aquela vozinha lá para falar com você, faz isso. Eu sabia, irmão, que era para abrir a igreja. Eu sabia. Mas eu não queria dar o braço a torcer. Imagina se Deus falasse com Moisés, se Deus falou com Moisés só assim por dentro. Foi desse jeito? Provavelmente não, porque ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro. Então não era dessa forma que talvez que ele seria guiado, né? Naquela aliança, naquela dispensação. Mas se fosse hoje comigo, com você, vai lá, pega o negócio, toca na água. O
que é que nós íamos dizer? Isso é da minha cabeça, eu acho que eu estou doido. Né? Como é que nós agiríamos? Já parou para pensar? Mas sabe, a Bíblia diz que o espiritual discerne bem a tudo. Então se nós estivermos no Espírito, o que é estar no Espírito, pastor? É andar na palavra. Estar no Espírito é andar em amor. Estar no Espírito é perdoar. É amar incondicionalmente. É viver 1 Coríntios 13. É não buscar seus próprios interesses. É discernir o corpo de Cristo. É entender que a gente não pode deixar mágoa, ressentimento, safadeza, rixa no meio da gente, nem dentro da nossa casa. Sabe o que é andar em amor? É dar ouvido à tua esposa, você homem, é você mulher, dar ouvido ao teu marido, se ele está sendo guiado pelo Senhor, andando na palavra. Andar em amor, irmãos, é tratar bem os nossos filhos, é tratar bem as pessoas que estão ao nosso lado. Isso é andar em amor. Às vezes as pessoas pensam que ser espiritual é alguém que profetiza muito, que gira muito no manto, que é muito usado nos dons de revelação ou nos dons de poder. Sabe que tudo isso é lícito e é para a igreja. É para mim, é para você. Andar nos dons de revelação, maravilhoso. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, profecia, né? Os dons vocacionais, variedade de línguas, interpretação de línguas, os dons de poder, cura, os dons de curar, operação de milagres. Qual é o outro? Dom da fé especial. Tudo isso é maravilhoso. E é pra gente, diga, é pra mim. Não, eu acho que é pro vizinho. Diga, é pra mim. Oxi, misericórdia. É pra tu, crente. É pra nós que somos espirituais. Amém? Mas sabe, o se mover nos dons do Espírito não significa que todos nós estamos andando em amor. A Bíblia fala dessa igreja de Corinto que era uma igreja carnal, a ponto do próprio filho dormir com a madrasta, né? Do homem dormir com a madrasta, com a mulher do pai. A Bíblia fala que esse povo, quando se reunia para ceiar, irmão, cada um levava seus banquetes de comida, todo mundo comia, ninguém esperava um pelo outro, não tinha comunhão, não tinha nada. Era uma igreja carnal. Viviam em uma cidade extremamente carnal. Mas a Bíblia diz que nenhum dom do Espírito faltava naquele lugar. E quando nós vemos o capítulo 14, nós vemos Paulo corrigindo o mover do Espírito na igreja, no culto. Capítulo 14 de 1 Coríntios é isso, Paulo corrigindo o agir de Deus, o mover do Espírito, a manifestação dos dons, da profecia, da interpretação de línguas na igreja. Ele não proíbe nada disso. Ele só diz como tem que ser de uma forma organizada, para que todos sejam edificados. Então percebe que mesmo aquela igreja sendo extremamente carnal, aquela igreja fluía nos dons do Espírito. Não é interessante isso? Porque os dons não têm a ver somente com a nossa vida, tem a ver com a vida dos outros. Os dons não são para nos abençoar apenas, é para tocar a vida dos outros. Mas ainda assim essa igreja era uma igreja carnal. Mas diga, sendo espiritual, eu posso discernir. Então Paulo falando para essa igreja, ele diz, eu não posso falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Deus. Porque se há entre vós contenda, briga, confusão, né? Ele diz, vocês ainda são carnais. Então aquela igreja era uma igreja onde predominavam as obras da carne. Imoralidade sexual, mentira, avareza, contenda, facção. Isso era coisa que acontecia naquela igreja, a ponto das pessoas dizerem, não, eu prefiro fulano, e o outro, não, eu prefiro ciclano. Já no capítulo 1, Paulo fala sobre isso. E nenhum dom espiritual faltava naquele lugar. Mas percebe que mesmo os dons operando, não significa que aquela igreja era espiritual, não significa que ela conseguia discernir a vontade de Deus. Então, se nós quisermos saber qual o plano, nós precisamos andar no Espírito. Amém? Então, andar no Espírito não é girar no manto, andar no Espírito não é se mover nos dons. Andar no Espírito, irmãos, é andar na palavra, é andar em amor. Ser espiritual é andar segundo o Espírito recriado, que foi revestido em verdadeira justiça e santidade. É praticar, é Gálatas capítulo 5, quando fala do dom do Espírito. Ou do fruto do Espírito. Estou misturando as bolas. Do andar em amor. Ah, pastor, como é que eu faço isso? Diga, buscando a palavra, lendo a palavra, orando,
congregando, meditando, perseverando. Sabe o que é que Deus fala para alguém de uma aliança inferior? Medita no livro dessa lei de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. E tudo quanto você fizer, prosperará. Falando para Josué, que nem tinha o Espírito Santo habitando dentro como nós tínhamos, que nem filho de Deus era. Mas Deus falando para eles, olha, se você buscar a palavra, se você meditar nos meus ensinamentos, Provérbios diz a mesma coisa. Se você buscar os meus ensinamentos, inclinar o ouvido, eles são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Tem gente procurando cura. A cura está aqui. Cura para o corpo. Saúde. Você concorda que quando ele diz lá em Provérbios 4:20, cura e saúde, é o contrário de morte e doença? Cura e saúde é o contrário de morte e doença. Está aqui, ó. Está na palavra. Então, nós podemos aprender com ele. Sabe que a palavra nos ensina a sermos equilibrados? Às vezes a gente está doente, irmão. Não é nada, nenhuma obra espiritual, não. Não é o capeta botando doença. Não, é somente porque a gente está comendo além do que deve. Comendo errado. Sem praticar atividade física. Não, mas eu tenho fé. Não vai funcionar, porque não estamos andando em amor. Não cuidar do corpo não é andar em amor, é não andar em amor, perdão. Não cuidar da sua saúde é não andar em amor. E se eu não ando em amor, minha fé não funciona, porque a fé opera pelo... Amém? Então, se nós quisermos saber qual o plano, tá lá, e agora o que é que eu faço? Pergunta a Deus, Ele vai te direcionar, Ele vai te dizer. Eu não sei o que fazer, bem-vindo ao time, irmãos, vão ter muitos momentos na nossa vida que a gente não vai saber o que fazer. Agora, outra coisa tão importante quanto saber qual é o plano é o que te motiva a cumprir esse plano. Por que você quer ser aquilo? Só porque Deus te chamou? Ou existe algum interesse por trás disso? Sabia que nós podemos estar fazendo algo que é certo, que está em linha com a palavra, mas está fazendo da forma errada? Ou está fazendo do modo errado, no tempo errado? Pode? Pode. E Deus não pode nos prosperar naquilo se nós estamos fora do plano dele. Não é sério isso? Eu citei aqui um texto, acho que foi no domingo passado, ou foi no anterior, né? Daquele exemplo que eu dei, que Paulo queria ir com os irmãos para a região da Ásia, está lá em Atos isso. E a Bíblia diz que ele foi impedido pelo Espírito de Deus. Olha aí, o Espírito Santo disse, não vai não. Era fazer a vontade de Deus, irmãos, era pregar para o povo, era anunciar o evangelho, era alcançar vidas. Mas havia um tempo ou um modo de fazer aquilo que não era naquele momento. E aí a direção do Espírito foi, não. Ele diz, impedidos pelo Espírito. Então quer dizer que se nós estivermos andando no Espírito, até aquilo que a gente quer fazer, que é a vontade de Deus, mas da forma ou no tempo errado, Ele vai nos dizer, vai. Por quê? Porque Ele quer nos conduzir debaixo da sua perfeita vontade. E quando você se deparar com uma situação que você não sabe o que fazer, pergunta a Ele. E Ele vai te dizer. Conhecer a palavra vai já nos livrar de um bocado de problema, irmão. Porque tem coisa que a gente não precisa perguntar a Deus. Já está revelado para nós. Quer ver uma coisa? Quando uma enfermidade se levanta, a gente precisa perguntar se Deus quer nos curar? Não. Porque Ele já manifestou Jesus trazendo cura. Isaías 53:4, Mateus capítulo 8, versículo 14, 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Cura é a vontade de Deus. Eu não preciso perguntar se Deus quer me curar. Eu preciso perguntar se ser provido é a vontade de Deus? Não, eu já sei. Que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Que Ele me enriquece em tudo para toda generosidade. Eu preciso perguntar? Não. Exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui que me veio essa semana em uma conversa. Eu vou usar um exemplo aqui para que você entenda. Quantos entendem que ofertar é a vontade de Deus? Ser generoso faz parte de quem nós somos. É a nossa natureza, irmãos. Né? Então, por exemplo, lança-se um projeto na igreja. Não, vamos fazer o forro da igreja. Né? Aí, poxa, eu vou lá, todo mundo pega. Mas, às vezes a gente quer abençoar,
alguém, mas se a gente não for guiado, a gente vai estar fazendo da forma errada. Então percebe que mesmo sendo algo em linha com a palavra, que faz parte de nós precisamos saber em casos específicos como fazer. Então diga: Deus quer me guiar em todas as áreas. Aleluia. Na sua família, irmãos. Eu só li um versículo, não foi? Meu Deus. Tinha umas 7 páginas. Mas na tua família, já parou para pensar que vai ter momentos que você não vai saber o que fazer? Quando uma situação acontece, você perdeu o emprego, ou recebeu uma notícia de morte, ou você está em uma situação que naturalmente não existe saída para você, o que é que você vai ter que fazer? Perguntar a ele: Senhor, qual o plano aqui? Como é que eu vou sair desse negócio? Está enrascado, está embaçado. Como é que eu vou sair desse negócio aqui? Me diga. Diga, e ele vai me dizer. Aleluia. No que não estiver revelado na palavra, como vontade dele para a nossa vida, naquilo que não é realidade conquistada na nova criação, na cruz. Tem coisa que é realidade. Eu falei de cura, provisão, né? Isso é realidade. Eu não preciso orar pedindo, eu só preciso tomar posse que já está feito. Não é diferente? Olha como é diferente. Imagina que alguém está enfermo e diz: Senhor, se quiseres, Mateus capítulo 8, versículo 1, aquele leproso: Senhor, se você quiser, você pode me curar. Eu sei que ele quer, mas eu não sei eu sei que ele pode, mas eu não sei se ele quer. Não, irmão, na nova aliança a gente já sabe, ele quer, ele já fez, é realidade, já foi conquistado em Jesus. Então agora eu não preciso orar: Senhor, me cura. Não, eu digo, eu só preciso levantar as mãos e dizer: Pai, obrigado, porque naquela cruz o Senhor já levou todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, porque o castigo que me traz paz estava sobre Jesus, e pelas suas feridas eu sou sarado. Não é diferente dizer: Senhor, me cura, dizer: Senhor, obrigado, porque eu sou curado? O entendimento da nossa realidade em Cristo hoje muda completamente a nossa forma de nos relacionarmos com Ele. Nós vamos sair de uma condição de pedinte para alguém que recebe. A Bíblia diz que aquilo que olho, se nós seguíssemos lendo aquele texto lá, de 1 Coríntios 2, a Bíblia diz que aquilo que olho não ouviu, que ouvido não ouviu, que jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus nos revela essas coisas por quem? Pelo Espírito. Porque o Espírito perscruta as profundezas de Deus e revela para nós o que nos foi dado gratuitamente. Diga: foi de graça. Agora, foi de graça para mim e para você. Para ele teve um preço muito caro. Mas para nós, irmãos, nós só aceitamos, recebemos pela fé. E é esse Espírito que nos revela o que nos foi dado gratuitamente. Então o Espírito Santo, irmãos, está pronto para te ensinar, está pronto para te revelar, está pronto para falar com você. Sabe, amanhã nós vamos falar um pouco sobre o ministério do Espírito. E você vai entender que o trabalho do Espírito Santo, irmãos, é muito mais do que somente fazer uma coisinha aqui de vez em quando. Tem mais. E nós não podemos errar. Nós não podemos andar no erro. Porque tem alguém nos ensinando. Então quando a gente errar, irmãos, vamos até Ele. Senhor, eu errei aqui, me ensine para não errar de novo. Amém? Aleluia, diga: Ele quer me guiar. A maneira principal, por meio da palavra, depois o testemunho interior. A Bíblia diz em Romanos 8,16, você pode ficar de pé para pensar que está acabando. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Diga: Ele testifica comigo. Diga: por dentro. A Bíblia diz no versículo 14: aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Diga: o Espírito Santo está pronto para me apresentar o plano. Sabe, irmãos, imagina que o plano de Deus para a nossa vida precisa de um GPS divino para nos fazer chegar até lá. E no meio dessa caminhada, irmãos, em alguns momentos nós não vamos saber o que fazer. A gente vai ter que olhar para o GPS. Em algum momento nós vamos errar, mas na hora ele vai recalcular a rota. Já viu quando você entra numa rua errada e o GPS fica lá? Por um momento, irmãos, ele não entende, né? Você está lá olhando o GPS, por um momento ele pensa que você continuou lá. Mas quando ele vê que você está na rua errada,
aquela figurinha lá desaparece e aparece lá uma mensagem: recalculando rota. Não é assim? Pois é, talvez você precise recalcular algumas rotas na tua vida, na tua caminhada, no plano que Deus falou para você, entendendo o tempo certo, o modo, saber como fazer. Agora deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes isso vai exigir de nós tempo. Diga tempo. Tempo. Tempo em quê? Em oração. Tempo em oração. E nem sempre a resposta vai vir automaticamente. Às vezes algumas coisas precisam ser trabalhadas em nós para que a gente ouça a voz do Espírito. Acalmar as nossas emoções, acalmar os nossos sentimentos, deixar de lado a nossa vontade. Esses dias eu estava conversando com um pastor que me orienta em algumas coisas, e você precisa ter um orientador, alguém para te orientar, para te instruir. Alguns, na verdade, né? Conversando com alguns desses essa semana, um deles disse algo para mim que eu achei interessante. Ele disse: rapaz, quando você for orar a Deus, você não ore com uma ideia pré-definida, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor me guie nisso. Não, deixa Ele te guiar no que Ele tem, mesmo que não seja o que você quer. Então muitas vezes a gente vai ter que ir desarmado mesmo. Senhor, me diga aí esse negócio, como é? E lembra do que eu falei no início? Às vezes Ele vai dizer o plano geral, mas o passo a passo do plano vai vir quando você começar. Diga: enquanto eu começo, Ele me revela o próximo passo. Vida de fé, irmãos, é dar um passo sem ver o próximo degrau. É confiar que aquele que te mostrou o degrau agora vai te mostrar o próximo. Aquele que estava contigo agora vai estar contigo no próximo. Andar com Deus, irmãos, é uma vida de incertezas naturais. Incerteza natural, irmãos. Cumprir o plano de Deus para a tua vida, irmãos, exige coragem de você e de mim. De sair do conforto, muitas vezes. Dizer: rapaz, e agora? Como é que vai ser esse negócio? Porque às vezes você vai seguir uma direção de Deus e parece que tudo vai piorar. Parece que as portas se fecharam. Aquele povo saiu do Egito, estava feliz da vida, e de repente se depararam com a situação. E agora? Mas é nesse momento, irmãos, onde parece que tudo está dando errado, onde parece que você está fora da vontade de Deus. Se você estiver no Espírito fazendo aquilo que Ele mandou, de repente a instrução chega para você: faça isso, dê esse passo, vá desse jeito. Ah não, mas Deus me falou tal coisa, eu não sei nem por onde começar. Comece agora. Fazendo o que? O que você pode. Aleluia. Sabe, Deus tratou comigo e com a Adriana há alguns meses. Ele disse assim: olha, pegue pessoas na igreja, casais, e comece a dar, e coloque eles para dar aula no infantil. Irmãos, eu vou te dizer, não foi confortável para mim fazer isso, porque eu não queria fazer isso. Mas Deus foi tão claro quando falou isso comigo. E às vezes as pessoas pensam assim: mas Deus me chamou para as nações. Pois é, você tem que começar em algum lugar. Não, mas não é o meu chamado. Não estou falando de ser chamado, não estou falando de estar disponível. Existe uma diferença entre ser chamado e estar disponível. E é nessas horas, irmãos, que a gente vai aprendendo a ver onde é que está o nosso coração. Porque eu não fui chamado para cuidar de crianças. Mas qual o problema em dar uma aula? Em abençoar a vida deles? Qual a diferença entre estar lá e estar aqui em cima? Sabe qual a diferença? Aqui dá ibope, lá não dá. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o ibope é só natural.
Porque se nós estivermos aqui em cima com o coração errado, quem está lá sem ninguém ver com o coração certo vai receber mais do que quem está aqui com o coração errado. Porque Deus não nos recompensa pela nossa vida pública, é pela nossa vida em secreto. Como estão os bastidores da tua vida? Aleluia. Quer cumprir o plano de Deus para a sua vida, irmãos? Comece onde? Onde precisar. Onde tiver a oportunidade. E eu fico feliz em dizer isso, irmãos, porque tanto minha esposa, esposa do pastor presidente, quanto todas as esposas de auxiliares dessa igreja, dão aula no infantil. Estão lá servindo. E não é para aparecer não, viu? Então para mim é tranquilo falar sobre isso, porque nós damos exemplo. Que bênção, meu irmão, você vê aquelas crianças. Eu já dei aula lá. Falei de escatologia, ó. Lá para os meninos de 6 anos, 5 anos. Falando da volta de Jesus, olha para aí. É um privilégio, irmão, servir a Deus servindo pessoas. E crianças não são a igreja do futuro, eles são igreja agora. Diga, eles são igreja agora. Então, nós fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós nos envolvemos com aquilo que Deus nos chamou para fazer. E enquanto nós estamos fazendo, Ele vai revelando os próximos passos, nos dando os planos. Coisa que nós estamos vivendo hoje, Deus falou comigo há muitos anos atrás. Sobre abrir igrejas em outros lugares, Deus falou comigo em 2012. Especificamente. E nós estamos lá apoiando, começando obras naquele lugar. Sabe, coisas que nós estamos vivendo aqui no Maurício Nassau. Eu recebi uma palavra lá em 2019. Junto com alguns irmãos, estávamos num evento. E aí terminou o evento, no outro dia, no culto de manhã. Já tinha terminado o evento. Nós ficamos para assistir o culto. E Deus me deu uma palavra por meio da vida de uma mulher de Deus. Que hoje, por coincidência, ou cristocidência, né? São nossos supervisores hoje. Mas não são uma palavra lá atrás, irmãos. E tem a ver com coisas que nós estamos vivendo hoje. Às vezes, irmãos, a palavra de Deus vai vir e não vai acontecer automaticamente, não. Abraão precisou passar 25 anos esperando. Ah, está demorando, é porque eu estou fora da vontade de Deus. Não, irmãos, é porque tem coisas que não é para agora. Tem coisas para um tempo determinado. Agora deixa eu te dizer uma coisa. São as nossas atitudes que vão nos fazer antecipar ou viver no tempo certo aquilo que Deus tem. Ou até atrasar. Porque o que fazer depois que Deus fala conosco? Tem uma ministração por aí no YouTube sobre isso, né? O que fazer depois que Deus fala? Temos que dar respostas a Deus. Então, irmãos, eu creio que Deus vai estar nos conduzindo mesmo nesses dias. Eu quero que você feche seus olhos e você comece a orar. Talvez tem coisas aqui na tua família agora que você não sabe o que fazer. Às vezes a gente fala sobre ser guiado pelo Espírito e pensa que ser guiado pelo Espírito, saber qual o plano, só envolve chamado, né? Ou algo assim. Envolve coisas do dia a dia, meu irmão. Situações lá na tua casa que você não sabe como resolver. Uma situação que você já tentou e não conseguiu. Que tal parar de tentar com tua força e deixar o Espírito Santo trabalhar junto com você agora? Talvez aquilo que você já falou tanto com teu marido, com tua esposa, com teu filho e nada mudou, anos e anos. Que tal agora só orar a Deus e entregar a Ele e deixar que Ele fale com eles? Que tal consagrar a tua vida ao Senhor com relação ao teu trabalho e dizer: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida profissional? Onde o Senhor quer me conduzir? Porque debaixo da condução deles, portas se abrem. E nós temos uma palavra liberada sobre esse ano, para essa igreja. Ano de portas abertas. E o ano ainda não terminou. Tem
coisas que parece que não vai, que há uma resistência. Ei! Ainda não acabou, irmãos. Deus tem a última palavra nesse negócio. Que tal perseverar, investindo tempo em oração, para ouvir a voz dele? Porque de novo, usando erros meus, queridos, durante muito tempo eu tentei fazer coisas do meu jeito. Eu recebi aquela palavra de Deus lá em 2012, eu ficava planejando como fazer aquilo. Não, eu dizia, eu acho que tal ano eu vou fazer assim. Não, eu acho que depois eu vou fazer assado. Não, eu acho que vai ser assim. Não, eu acho que fulano vai me levantar para isso. Não, eu acho que vai ser desse jeito. E que tal deixar, irmãos, o plano de Deus se cumprir sobre a tua vida, somente se colocando em uma posição de estar disponível, de obedecer a Deus. Enquanto você obedece, as coisas vão acontecendo, sem muita força tua. Uma conexão acontece, um telefonema, uma mensagem de WhatsApp, e o plano de Deus para a tua vida começa a se cumprir. Coisas que você nunca viveu, você começa a viver. Propostas de emprego que você nunca recebeu começam a chegar. O mundo procura isso por meio de um network natural. Que tal fazer um network com o Espírito? Se relacionar com ele e dizer: ei, Espírito Santo, agora sou eu e você aqui. Eu quero entender a tua vontade para a minha vida. Eu quero saber como ser conduzido nisso aqui. Eu quero que o Senhor me instrua como tomar essa decisão, como me posicionar nisso aqui. Ah, irmãos, se nós investirmos tempo nele, nós vamos errar menos. Nós vamos ouvir a sua voz por meio do testemunho interior. Ele vai nos guiar por dentro, ele vai nos guiar em paz, em alegria. Ah, pastor, mas Deus me guiou, eu tomei uma atitude e parece que tudo piorou. Ei, não, irmão, só parece. Se está debaixo da vontade de Deus, irmãos, Deus vai transformar aquilo em bênção. Ah, mas porque depois que eu fiz isso parece que apertou mais. Claro, existe uma resistência espiritual para você não viver aquilo que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Permanece firme e você vai ver qual é o final da história. Oh, aleluia.